Já de volta aqui com o TV Mar News e vamos falar de educação com o projeto Escola para Todos? Vamos conferir na matéria de Fernando Palmeira. Na pandemia da Covid-19, as casas das pessoas viram escolas, mas, como na realidade física, nem todos os recursos são equiparados e eficazes, e foi pensando em facilitar o acesso das crianças que um grupo desenvolveu o aplicativo de celular Escola em Todo Lugar. A ideia do aplicativo surgiu a partir do edital da Pró-Reitoria de Extensão da Universidade Federal de Alagoas, que no primeiro semestre buscava financiar projetos de combate à Covid. Então nós pensamos num aplicativo que pudesse fornecer para as crianças, além do conteúdo para elas estudarem a cada semana, que elas pudessem também ter orientações de cuidados, de combate à Covid, né, orientações de higiene pessoal. Então esse aplicativo ele tem duas funções. A primeira função é os cuidados com a saúde, né, para que as crianças possam, aprendendo, também dizer para as pessoas que estão em casa como elas devem se cuidar, lavar as mãos, álcool gel, todas essas questões que a mídia tem trabalhado, né, e apresentado a partir das organizações de saúde. Então nós trazemos, por meio do aplicativo, essas informações. E a cada semana o professor coloca lá os conteúdos, coloca áudio explicando o assunto e coloca também um plano de estudos que a gente chama de trilha da aprendizagem. Esse aplicativo ele foi desenvolvido por uma equipe do grupo de pesquisa Comunidades Virtuais. Nós contamos com alguns bolsistas do curso de Pedagogia e do curso de Ciências da Computação da UFAL, e contamos também com a parceria de dois professores, um da Secretaria Municipal de Rio Largo e outra da Secretaria Estadual de Educação. Mesmo que a criança não esteja em sua residência, ela pode ter acesso aos materiais didáticos, a rotina completa. E o principal, esse conteúdo ele vai ser disponibilizado no aplicativo de forma offline. Então, uma vez que o aluno baixar o aplicativo, ele vai ter todo o conteúdo para uma semana de estudo de maneira offline. Bastando atualizar apenas uma única vez nos finais de semana e ele já tem conteúdo novamente para mais uma semana de estudos. Esse aplicativo é importante, a Escola em Todo Lugar, porque além dos acadêmicos, principalmente na área de pedagogia, nós temos aí a oportunidade de se espraiar, ou seja, de estar em cada lugar, em cada escola, em cada momento em que o aluno esteja em casa para receber todas essas informações. Exatamente, exatamente. Inclusive nós criamos alguns grupos de WhatsApp com as mães e elas estão super ansiosas por esse aplicativo. Algumas delas até falaram, professor, por que não já inicia logo? Só que a gente já lançou ele na Play Store, né, na Google Play, e estamos aguardando apenas a liberação desse aplicativo para a gente realmente divulgar nos grupos de WhatsApp com os alunos e eles realmente poderem desfrutar dos benefícios que esse aplicativo vai proporcionar para eles nesse difícil momento de pandemia que estamos passando. Quais as principais disciplinas que serão colocadas à disposição desse alunado? A gente vai ter 8 disciplinas ao todo no aplicativo, né? Vão ser as principais disciplinas que o aluno já tem no dia a dia, na rotina dele diária dentro da escola, que é português, matemática, história, geografia, ciências, artes, religião e educação física, né? O aluno vai ter todo esse conteúdo. Cada disciplina dessa é levado material escrito e tem um áudio do professor explicando cada conteúdo desse. Porque assim, levar o material para o aluno nesse momento de pandemia e não ter ninguém para explicar esse conteúdo, fica um pouco difícil o aprendizado por parte dos alunos. Então, esse aplicativo tem uma explicação, tem um áudio explicativo do próprio professor daquela turma, explicando todo o conteúdo, todas as atividades, o passo a passo, está em forma de trilha de aprendizagem, para que o aluno aproveite melhor a sequência com que o conteúdo está sendo disponibilizado para ele. Nesse primeiro momento, 65 crianças, divididas aí em 2 turmas, numa faixa etária de 10 a 12 anos de idade. Isso, são 2 turmas de 5º ano da Escola Municipal Luiz de Balduco, lá no município de Rio Largo. A própria Secretaria de Educação tem ciência já do desenvolvimento desse aplicativo e tem nos apoiado muito em relação a isso também. Estamos iniciando essa fase teste piloto com essas 2 turmas e depois o intuito é ver esse aplicativo se espalhar por toda a rede. Esse aplicativo ele já está em fase de testes, nós estamos colocando ele disponível para crianças do 5º ano do ensino fundamental,
de uma escola municipal em Rio Largo. Esperamos que nos próximos 20 ou 30 dias a gente já possa ter um retorno significativo para apresentar para a gestão municipal, que vai tomar decisão de utilizar em outras séries ou utilizar em outras escolas. Pois é, né? E olha só, gente, a gente agora vai para o nosso quadro Momento Seguro hoje para esclarecer para você o que a gente deve fazer se de repente bater com o carro. É agora no teu quadro Momento Seguro. Já aqui na presença do corretor de seguros de Jaildo Almeida, que vai falar para a gente, de Jaildo, muita gente tem, de fato, o seguro do carro, mas não tem noção de como acionar, do que fazer diante de uma situação como essa, né? E tem um passo a passo, realmente é sempre conveniente chamar o seguro? Explica para a gente, muito bom dia. Bom dia, Porlane, bom dia a todos. Sim, existe um passo a passo, que na realidade, a primeira coisa num sinistro ou num acidente desse é ter calma. O primeiro passo é esse, né? Muitas vezes a gente no calor da emoção, quando bateu o carro, já fica irritado com o outro que bateu. Ninguém bate porque quer. Então a primeira coisa é ter calma. Segundo, verificar se houve vítimas. Se não houve vítimas, tá? Tira o veículo do local. Você pode tirar algumas fotos antes para demarcar o local e até apresentar, caso necessite, for numa situação posterior, provar que você não teve culpabilidade do sinistro, né? E procurar seu corretor de seguro para tomar as medidas cabíveis. Por exemplo, chamar o guincho, levar o veículo para a oficina. O que fazer para identificar o causador do acidente no caso de não haver vítimas? Tá, essa pergunta é bacana porque muitas vezes nos acidentes de trânsito ocorre que não existe aquela situação do bom senso, tá? Então, se geralmente o sinistro for uma colisão traseira, por exemplo, que é muito comum, que é muito comum, né? 80% das vezes quem bateu por trás tem culpa. Então, eu tenho que ter um bom senso, tá? De informar só, eu sou culpado do sinistro, eu sou culpado do acidente e vou arcar com os prejuízos, tá? Isso eu acho que é o principal, é ter bom senso. Uma situação onde não houver um acordo ou as partes discordarem da culpabilidade do sinistro, se chama perícia, certo? Agora, é importante frisar que você pode tirar as fotos, você pode gravar aquela situação do sinistro e retirar o veículo do local. Por quê? Primeiro, você evita um outro acidente, tá? E segundo, você dá fluxo para a via. O próprio Código de Trânsito exige que, se não houver vítimas, você pode retirar o veículo do local. Tá? Só no caso que tem vítimas que você não pode retirar. É o artigo 178 do Código de Trânsito Brasileiro. Então, para você identificar, o ideal é você tirar essas fotos, né? Usar o bom senso, né? E, logicamente, se houver a dúvida com relação à culpabilidade do sinistro, procurar fazer a perícia. E o que a gente deve fazer exatamente após a retirada do veículo do local? Procurar o corretor de seguros, esse é o passo mais importante, né? Para, junto com o corretor, ele solicitar o guincho, por exemplo, enviar o veículo para a oficina e fazer a abertura do aviso de sinistro. Lembrando, Porlane, que nesse caso, se o segurado for culpado, algumas seguradoras oferecem o guincho para o terceiro também, tá? Porque muitas vezes o terceiro não tem seguro, né? E aí precisa ser guinchado. E aí é um custo a mais para o segurado. Então, algumas companhias também oferecem ou disponibilizam essa situação para o terceiro, no caso do segurado ser culpado do sinistro. E é preciso apresentar um boletim de ocorrência para todos os acidentes? Na maioria das vezes, não, tá? O que a gente chama de sinistros de pequena monta, tá? Grande parte desses sinistros não vai ser necessário a apresentação do BO. Lógico, o que foge disso são sinistros de grande monta ou sinistros com vítimas, que aí o ideal é você ter o BO, até para evitar uma dor de cabeça futura. Tá? Por exemplo, um sinistro com um motoqueiro, né? O ideal é você fazer um boletim de ocorrência, certo? Para identificar os causadores do acidente e lá na frente você não ter alguma situação que venha trazer constrangimento para você. E em caso de discordância do acidente, né, as partes não concordam com o que está acontecendo, cada um diz uma coisa, como é que a gente deve proceder? O ideal é procurar fazer a perícia. Dentro de Maceió, você vai procurar ligar para a SMTT, tá, para fazer essa perícia, eles vão em loco fazer essa perícia. A gente tem algumas situações, por exemplo, eu uso
uma pessoa que trabalha com a gente, onde vai em loco também tirar as fotos, e muitas vezes a gente consegue viabilizar essa situação, mas o ideal é que seja feita a perícia. E que outros tipos de apoio o seguro também de automóveis oferece para a gente? Nesse caso específico, o principal é o guincho. Tá? Então, eu tenho um guincho, eu tenho, por exemplo, o táxi que vai deslocar o cliente para a casa dele ou a família dele, né? Eu tenho uma situação de um carro reserva também. Então, são algumas situações que o seguro, como sempre, agrega mais valor àquela situação, principalmente uma situação de sinistro, que a gente sabe que é uma situação que pode ocorrer e é uma situação chata pra caramba, né? E Djaildo, muita gente se pergunta o seguinte: realmente é melhor chamar o seguro, acionar o seguro ou não? Como é que a gente pode fazer essa avaliação? Nem sempre é vantajoso. Bom, bacana essa pergunta, Orlando, porque assim, como é que funciona essa situação? Como é que eu vou trabalhar para saber se eu posso usar o meu seguro ou não? Primeira coisa, eu vou verificar qual é o orçamento, vou fazer o orçamento desse serviço do meu carro para que eu possa identificar o valor. E em cima desse valor, eu vou poder identificar se eu passo da franquia ou não. Se for abaixo da franquia, eu vou fazer esse serviço particular. Se for acima da franquia, eu vou, logicamente, solicitar a seguradora para que conclua os reparos do meu veículo. Lembrando que todas as vezes que eu aciono um seguro, logicamente eu vou ter um agravo no meu seguro no ano que vem. Por isso a importância de consultar o seu corretor nesse momento, para que ele possa assim, olha, vamos fazer o seguinte, vamos deixar para fazer esse serviço particular para você não perder bonificação, porque às vezes dependendo do serviço, é um serviço com um menor valor, né? E você consegue, numa oficina particular, fazer essa recuperação, né? Se for o caso do terceiro, não existe franquia para terceiro, tá? Então, dentro do seguro de automóvel, a cobertura de RCF ou danos a terceiros, eu não tenho franquia. Então, eu posso acionar o meu seguro para consertar o carro do terceiro sem ter um custo de franquia. Djaildo, chegou agora uma pergunta de um telespectador que está nos assistindo. Ele pergunta o seguinte: fiz a contratação de uma empresa de proteção veicular. Precisei e não fui atendido. Acabei batendo e não fui atendido. O que é que eu devo fazer? Existe diferença, né? Você já explicou isso. Existe. Na realidade, a proteção veicular ela não está vinculada à SUSEP, tá? O corretor do seguro e as seguradoras, todo o mercado segurador, de uma forma geral, ele é autorizado pela SUSEP a funcionar. Então, eu, como corretor, tenho um número SUSEP, estou autorizado pela SUSEP, assim como as seguradoras. Esse mercado que a gente pode chamar de mercado marginal, é um mercado que ele não tem uma regulamentação específica para isso. Quando você contrata, você não é cliente, você é associado, tá? E muitas vezes é o barato que sai caro. Nesse caso, ele vai ter que acionar a justiça para procurar os direitos dele. Outra pergunta, fui responsável pela batida e eu devo então também arcar com os prejuízos do carro do terceiro? Isso o seguro cobre também? Cobre. Quando você tem a colisão, quando você provoca um dano a um terceiro, pelo próprio Código Civil, você é obrigado a repará-lo. Então, você tem que prestar assistência ao terceiro para que seja feito aquele serviço. E aí, logicamente, dentro da cobertura de danos a terceiros, ou RCF, você tem um valor lá fixo, tá? Que você contratou na sua pólice, e esse valor vai dar a cobertura para o conserto do terceiro. Chegando a outra pergunta agora também: se eu receber a indenização por perda parcial ou total, o preço do meu seguro aumenta? Geralmente sim, porque quando você utiliza o veículo, quando você utiliza o serviço do seguro ou aquela cobertura, no ano posterior vai existir um agravo. Você deixa de receber aquela bonificação, tá? E aí você perde aquela bonificação, no ano posterior você vai ter esse agravo e vai ter um aumento no valor do seguro. Lembrando, Orlando, que na maioria das vezes o corretor vai procurar lhe encaixar na melhor companhia, com os melhores preços e propostas, condições diferenciadas para esse cliente. Então, nesse caso, não se preocupe tanto com isso, tá? Se for necessário, acione o seguro, converse com o seu corretor e ano que vem, logicamente, o corretor vai poder verificar qual a melhor situação para você.
Para encerrar, se eu tiver inadimplente, a seguradora pode recusar o pagamento da indenização? Importantíssima essa pergunta, Porlane. É bom lembrar que é importante você manter as parcelas do seu seguro em dia. Existe um prazo que a companhia tem por parcela, a gente chama prazo técnico, que dá justamente aquela cobertura. Então, quanto mais vezes eu dividir, logicamente o meu prazo se estica. Então, se eu paguei em 10 vezes, eu tenho que pagar todo mês aquelas parcelas na data certinha para evitar que eu perca esse prazo, para evitar que eu fique descoberto. Então, se eu estou inadimplente, logicamente eu vou ter uma dor de cabeça, possivelmente eu estarei descoberto. Para a gente, então, encerrar, vamos fazer as nossas considerações finais sobre a importância de se ter um seguro de carro. Bom, primeiramente, lembrando que veja a quantidade de veículos que nós temos rodando em Maceió, a nossa frota é uma frota muito nova. Lembrando que o seguro não é somente para o sinistro, a gente falou aqui nos últimos quadros sobre a cobertura do seguro casco, sobre a cobertura para terceiros, sobre a assistência de uma forma geral. Veja os benefícios que esse seguro gera para você, o custo-benefício, além de garantir o seu patrimônio. Então, esses são os grandes diferenciais de você ter o seguro e garantir principalmente o seu patrimônio. Jaildo, hoje você não sobe as letrinhas comigo, mas eu agradeço a sua participação mais uma vez aqui no seu quadro Momento Seguro, chamando vocês para acompanhar na semana que vem a nossa temática. Semana que vem a gente vai falar sobre seguro empresarial. Você sabe a importância do seguro para o seu negócio? Quais as coberturas podem garantir o patrimônio da sua empresa em caso de sinistro? Tudo isso no próximo Momento Seguro da semana que vem, próxima quinta-feira. Acompanhe aqui no teu quadro Momento Seguro. Um oferecimento Jaraguá Seguros. A gente vai agora para um rápido intervalo, mas volta daqui a pouquinho trazendo mais informações para vocês. Não sai daí.